Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe Cardoso e eu estou aqui hoje com a minha Canon EOS 80D com a minha lente 1770 macro HSM da Sigma com OS, que é o estabilizador de imagem aí da série Sigma. E eu quero falar com você a principal e as principais, na verdade, vantagens de se utilizar esse botão aqui, o AF-ON, para realizar a focagem aí das suas fotos, ao invés de simplesmente utilizar o botão do disparador. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer para tornar essa configuração possível é acessar o Quick Menu e aqui eu vou editar a configuração dos botões da câmera. A minha já está configurado para simplesmente o botão do obturador fazer o início da medição. E antigamente, e o seu também deve estar configurado dessa maneira, nessa primeira opção, que ao clicar no botão, vocês já estão ouvindo o barulhinho dela ali no canto, onde esse botão ele vai fazer a focagem ao fazer o clique, né, até a metade do disparador. E uma das desvantagens dessa opção é que, por exemplo, em câmeras da Nikon com sistema de VR, ao clicar no obturador ele vai ativar esse sistema de VR, que vai aí ter um desgaste de bateria maior. Quando você simplesmente faz o foco pelo AF, você não está ativando essa função. Um problema também que eu vejo é, por exemplo, na hora de recompor. Vou focar lá no... Deixa eu chegar aqui minha tela para vocês verem melhor. Então eu vou chegar lá, por exemplo, lá no relógio. Então, cliquei e para fazer, né, vocês vão reparar aqui no meu dedo que eu tenho que manter pressionado caso eu queira fazer uma recomposição e manter as coisas em foco, né? Então eu tenho que estar sempre segurando esse botão do disparador para que eu não precise, para que eu não possa, né, perder o foco da onde ele está. Então se eu quiser fazer uma recomposição, quem gosta de recompor, eu tenho que clicar, segurar no botão do disparador, continuar pela metade e manter esse foco, porque se eu clicar no foco automático, ele focar, e eu simplesmente recompor e clicar novamente no foco, ele vai refazer um novo foco. Isso com o tempo, no evento, e tirando muitas fotos, isso vai cansar o meu dedo, né? E vai ter um desgaste também aí, provavelmente, do botão do disparador. Quando eu faço o AF-ON, isso já não acontece. Outra principal desvantagem, quando eu quero fazer um ajuste fino de foco, ainda estando em foco automático, né? As lentes da série L da Canon permite isso. Eu posso simplesmente, como vocês estão vendo aqui, eu estou em autofoco. Eu não posso fazer um ajuste fino em automático. Eu teria que colocar no manual para me fazer um ajuste um pouco mais fino, mas as câmeras, as lentes da Canon da série L, que eu também tenho, ela tornaria isso possível. Então vamos supor, eu vou clicar aqui para eu fazer o meu esquema de focagem de autofoco fino, né? Vou mudar o sistema de autofoco. Então vou dar zoom aqui na minha imagem. Opa, o zoom não está indo. Vamos lá. Ele está travado. Pronto, agora sim. Então aqui, gente, eu estou em foco automático, então não vou conseguir fazer o ajuste fino, mas vou mudar aqui para o manual. Se fosse uma lente série L da Canon, eu conseguiria. Então vocês estão vendo a diferença do que estava para o automático para um ajuste mais fino, né? Um ajuste com mais detalhe e precisão, é muito melhor. E aí, se eu estou em foco automático na minha lente, a partir do momento que eu clico no botão do disparador para tirar a foto, ele vai refocar e eu perco isso tudo. Diferentemente, se eu colocar o foco para o botão AF, então eu clico e aí o foco fica travado, que eu acho que é a principal vantagem. Naquele exemplo lá que eu usei do relógio com vocês, deixa eu ajustar novamente aqui a tela. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Setei o foco lá no relógio e aqui eu posso soltar minha mão e mexer, recompor, trazer uma nova composição para minha fotografia sem precisar ficar segurando, né, o botão do disparador para manter o foco, porque assim que eu clico no AF-ON, ele deixa o foco travado, tá, gente? Isso é uma das principais vantagens que eu tenho aí, que eu vejo para se utilizar o AF-ON, ou seja, eu não corro o risco de, às vezes, por exemplo, marquei o foco, soltei um pouquinho e acabar refocando
tendo que refocar. Eu não tenho esse risco quando eu uso o AF-ON, que ele me permite travar esse foco, tá? E é uma das principais vantagens que eu vejo em se utilizar. Hoje eu só uso o foco pelo AF-ON. E como configurar isso? A primeira coisa que você vai fazer, vou abaixar aqui o espelho, vou clicar no Quick Menu e vou colocar na opção do botão do disparador para apenas fazer a medição. Ou seja, se eu clicar aqui pela metade, ele já não faz mais a focagem, tá? E aí, só para desencargo de consciência, eu vou entrar aqui no botão AF-ON, como vocês estão vendo, e vou deixar marcado essa opção Início, Medição e Autofoco, tá, gente? Então, quando eu clico aqui, eu desativei o autofoco, coloquei só para fazer a medição, e aí, se eu clicar aqui no botão pela metade ou até mesmo até o final, ele não vai refocar. O meu foco passa a ser obrigatoriamente através desse botão aqui. Pessoal, e outra vantagem também é, por exemplo, se eu estiver utilizando o iServo, né, se eu clicar no botão AF-ON, acho que vocês não vão conseguir ver por aqui, mas se eu mudar o posicionamento, ele vai continuar seguindo também o meu autofoco, que é muito interessante para mim fazer em eventos, que tenha a necessidade de se ter uma agilidade, um objeto que esteja em constante movimentação, ou até mesmo fotografia de natureza, fotografia de esporte. Então, simplesmente clico aqui no AF-ON e ele vai manter seguindo o foco ali do meu objeto, do meu interesse, tá, gente? Sempre mantendo, no caso aqui no iServo. Bom, essa foi a dica mostrando como ativar e o porquê eu só utilizo agora o AF-ON da minha câmera para fazer a focagem automática. Se inscreva no canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.